Seja bem-vindo ao nível robista. Se você chegou aqui é porque você quer ir além de ter um simples peixe dentro de um aquário. E para começar o nosso nível robista, vamos falar de uma coisa muito importante e que afeta muitos criadores: doença dos betas. Mas calma. Para isso eu chamei um especialista em doença dos betas, um querido amigo e também parceiro do nosso canal, José Eduardo, e ele vai falar para vocês tudo o que se deve ser feito. Lembrando que é melhor você prevenir uma doença do que curá-la. Bora pro vídeo. Olá, entusiastas do mundo dos betas. Eu sou um dos integrantes do grupo World Beta e meu nome é José Eduardo. Bom, eu vim dar uma pequena aula sobre doença dos betas. Eu não vou tentar acabar com todo o assunto, mas sim só vou falar um básico sobre as doenças mais recorrentes para que possamos salvar os nossos pequenos pets. No mais, qualquer dúvida, sinta-se à vontade de nos contatar, que vamos auxiliar por meio dos nossos canais, que é o YouTube, o Facebook, o Twitter e o WhatsApp. Bom, vamos ao que interessa. O Beta Splendid, assim como todos os peixes, está sujeito a uma série de doenças. Por isso, todo criador tem que ter em mente que o maior aliado da saúde do beta é uma higiene preventiva. Aí vem o segredo. É muito mais fácil evitar a doença do que curá-las. Bom, vamos lá. Eu vou dividir essa pequena aula em 9 partes, sendo que a primeira parte é sobre prevenção ou profilaxia, ou seja, vamos prevenir e vamos higienizar, limpar. A prevenção é a melhor forma de evitar qualquer tipo de doença. Primeiro, precisamos comentar sobre um fato. Não é lenda. Uma vez escutei que usar qualquer tipo de preventivo em peixes saudáveis poderia causar doenças. Mas na verdade isso é lenda. Nós podemos usar e devemos usar preventivos em peixes saudáveis, desde que o ambiente, ou então, conforme estivermos mais avançados, a gente vai perceber que a temperatura e vários outros fatores podem influenciar a vida do peixe. E aí sim, de forma preventiva, podemos utilizar certos produtos exatamente para manter o bem-estar do peixe. Vamos lá. Se o ambiente não estiver muito favorável, o criador experiente ele vai saber como dosar e prevenir o aparecimento de umas eventuais doenças. A primeira prevenção, primeira de todas, quando você compra o seu peixe ou recebe ele, é você fazer a quarentena dele. Como que faz a quarentena do seu peixe? E olha, no caso, não é só os peixes, são os peixes, as plantas, tudo que você for colocar no seu aquário. Você primeiro tem que deixar ele numa solução, é o que a gente chama de quarentena, é um local em separado antes de colocar no aquário. Você vai colocar numa solução de permanganato de potássio, mas eu, pessoalmente, utilizo o Labicon Clean. Depois que a gente colocou o peixe ou o vegetal, as plantas, nessa solução, segundo as instruções do Labicon Clean, a gente só dá um banho neles com isso e depois coloca numa água limpa, sem cloro, com o pH neutro. Vamos aguardar por 28 dias. Essa parte é difícil, exaustiva e cansativa, mas isso vai garantir a saúde do seu peixe. Por quê? 28 dias é o ciclo da maioria das doenças, fungos, bactérias, protozoários e tudo que pode aparecer. Então, se a gente conseguir manter ele todo esse tempo, é o ideal. Vamos pular para outro pedaço. Depois da quarentena feita, outro ponto focal da profilaxia é a desinfecção do seu aquário e das redinhas que você utiliza ou qualquer outro tipo de material. As redes, elas podem ser desinfetadas com água com cloro, numa porção de 20 para 1, ou seja, se você usar 20 litros d'água,
1 litro de cloro. 20 ml de água, 1 ml de cloro. E aí você deixa nessa solução por 1 hora. Depois desse processo, você enxágua bem tudo que você deixou nessa solução para tirar qualquer resíduo do cloro. Particularmente, eu gosto muito de utilizar o vinagre. O que eu faço? Eu deixo de molho no vinagre por um período, deixo uns 15, 20 minutos no vinagre. Depois disso, enxáguo bem também para tirar todo o resto que ficou de vinagre. O aquário e as beteiras, elas têm que ser desinfetadas toda vez que você vai colocar um peixe novo lá, que você comprou, ela acabou de comprar numa loja. Bom, como que a gente pode fazer isso? É com o mesmo processo acima, sabe? Que a gente explicou. Com o cloro ou então com o vinagre. Mas o interessante é que a gente é uma forma de você conseguir tirar qualquer excesso de cloro que ficou, é você montar uma solução. Você pode deixar o aquário com uma colher de sal grosso e água e deixa ele ao sol. Esse sal grosso, o que ele vai fazer? Ele vai absorver tudo que ficou no silicone. Uma colher de sopa para cada litro, tá? Aí, deixa no sol por umas 2 horas e já é o ideal, tá? E aí depois você só enxágua bem seu aquário e ele já vai estar pronto para utilizar. Este é o procedimento para um aquário que já foi utilizado. Para um aquário novo, vamos lá, recapitulando. Um aquário novo, o ideal é você utilizar aquele procedimento que eu expliquei, lava ele com a água, com cloro, ou então lava ele com o vinagre, tá? E você pode também utilizar água fervendo, mas muito cuidado com a água fervendo, porque ela pode estourar o vidro, você pode acabar se queimando. Então, não é um procedimento padrão, tá? Mas eu estou citando porque sempre vão aparecer as pessoas que perguntando se pode ou não pode. Pode sim, mas só que é mais complicadinho, né? Porque temos muitos principiantes que ainda não podem mexer no fogão. Então, pessoal, essa é a parte 1, ou seja, a prevenção do seu aquário, das suas pedras, da sua plantinha. Vamos lá, sempre antes de colocar no aquário, faça a profilaxia, sempre faça a limpeza para que você não coloque qualquer tipo de fungo, bactéria ou protozoário, qualquer tipo de parasita no seu peixe que já está saudável. Parte 2 da nossa aula. Problemas do local do aquário e os itens que tem nele. Bom, um ponto muito importante e que já citamos algumas vezes em alguns vídeos é sobre o local onde o aquário pode ficar e os itens que podem ou não ficar no aquário do beta. Primeiro, a exposição ao sol do aquário ou do seu peixe direto. O beta não gosta e não pode ficar exposto diretamente ao sol. Isso pode causar inúmeras reações ao seu peixe e desencadear várias doenças que serão citadas mais para frente. No entanto, a água vai esquentar demais, você vai criar algas no seu aquário, ele vai ficar esverdeado, então esteticamente não vai ser legal e para a saúde do seu peixe também não é muito bom. Evite o sol direto. Sempre uma luz indireta é o perfeito. Ponto 2. A exposição ao som excessivo. Esse também prejudica o peixe. O peixe utiliza as ondas vibratórias como meio de percepção do seu ambiente. Imagina se tem um som muito alto, ele prejudica toda a locomoção do peixe, todo o seu meio de vida, né? Então, isso também não é legal para o seu peixe, para qualquer tipo de peixe. Agora, como eu deixei como uma parte muito importante, a exposição ao frio. O frio faz o peixe ficar letárgico, parado. Ele muitas vezes vai recusar o alimento. O beta é um peixe de clima tropical, onde a temperatura ideal varia entre 27 e 29 graus.
sendo que entre 2 graus acima ou 2 graus abaixo dessa temperatura que eu disse, não vai prejudicar demais o seu peixe. No entanto, o frio ele diminui o metabolismo do peixe, deixando ele totalmente vulnerável para fungos, bactérias e parasitas. Então, muita atenção com a temperatura. Plantas artificiais com pontas rígidas, duras ou cortantes. Essas podem causar certas lesões ao seu peixe, romper a cauda, podem cegá-lo e causar inúmeros danos a eles. Tome muito cuidado ao colocar esses enfeites no seu aquário. No mais, tenha em mente que quanto mais itens no seu aquário, mais chances de juntar sujeira e dificultar a limpeza e a profilaxia, como eu citei anteriormente, ou seja, vai poder causar doenças no seu peixe. Cascalho tingido ou pedras pontiagudas. Esses são inimigos dos seus betas. Muitos tipos de peixes são resistentes à tinta que estão nas pedras, que é aquelas pedrinhas que ficam todas coloridas. Já fizemos até um vídeo sobre isso. Mas infelizmente o seu beta ele não é resistente a esse tipo de tingimento. E além do que, essas pedras, elas muitas vezes possuem pontas, que como as plantas artificiais, tal como eu acabei de dizer, podem cortar seu beta, cegá-lo e cortar a cauda, causando lesões muito sérias que muitas vezes não têm reversão.